E aí, minha turma, minha tropa de elite, como é que vocês se saíram aí na prova da Escola Naval desse ano? Bom, hoje nós vamos fazer a correção comentada da prova, questão por questão, item por item, e assim você já vai acalmando aí o seu coração enquanto não sai o gabarito oficial. Bom, essa prova da Escola Naval não trouxe nenhuma novidade, nenhuma surpresa e nada assim muito diferente do que as provas da Escola Naval normalmente são. Então, vamos dar uma olhada aí como é que foi distribuído entre as 18 questões, as questões de interpretação de texto e as questões de gramática. Bom, turma, das 18 questões, 6 delas eram questões de interpretação de texto. Então, isso aí envolvia sinônimos, referentes, que é quando a gente tem um pronome e ele pergunta a que esse pronome se refere, duas questões sobre ideia principal do texto e duas questões aí para fazer uma análise mais detalhada de cada texto com questões de verdadeiro ou falso. Na parte de gramática, as outras 12 questões foram distribuídas entre duas questões de tempos verbais, sendo uma delas o uso da forma imperativa, voz passiva, artigos, reported speech, tag questions, duas questões de gerúndio, aonde dentro de uma delas eles traziam os phrasal verbs aí, e eu vou fazer esse comentário com vocês. Uma questão de quantifiers, que é o uso do much, many, a lot of, some, many. A forma causativa, que é uma forma de passiva, as conjunções e a utilização dos auxiliares quando a gente trabalha concordância e discordância, usando aí o neither, o either, o so e o to. Bom, vamos então à correção dessa prova, mas antes, já deixa aqui o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui para outras pessoas que, como você, também estão se preparando para essa prova. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, assim o YouTube te avisa todas as vezes que eu postar um conteúdo parecido com esse. Vamos à correção então. Bom, turma, então vamos lá, né? Esse primeiro texto aí, ele fala What it's like to live in the jungle for a month. E aí ele traz vários cognatos, né? Todos eles aí eu coloquei em azul para vocês. A gente sabe que se basear nos cognatos para ajudar na compreensão é bastante útil e é bem importante. E embora existam sim os falsos cognatos, na maioria das vezes aquilo que parece com o português né? Então nós temos aí museum, scientists, plants, amphibians, mammals, documenting possible rapid, Amazon, especially important, scientists and guerrillas. Então é muito importante que você sempre dê uma olhada aí nos cognatos, que eles vão ajudar muito você na compreensão do seu texto. E aí ele era um texto que estava falando aí dos estudos que eles têm feito aí na Amazônia, né, na bacia amazônica, e as descobertas e como é que as coisas estão acontecendo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira questão, a questão número 23, ela já começava aí com uma questão de interpretação de texto, né? E o tópico que ela traz para a gente aí é sinônimos. Então, ele pegou ali uma oração do texto e colocou para a gente a palavra creek sublinhada e perguntou para a gente o que seria creek, né? Então, ele diz assim, to get to one campsite, we hiked for a mile in a flooded creek, balancing on floating logs. Então, olha só, turma, é muito difícil a gente trabalhar com palavras que a gente não conhece. Então, a gente tem que sempre extrair o nosso conhecimento daquilo que a gente sabe para aquilo que a gente não sabe. Então, aqui a gente tem um verbo, né? We hiked, que significa caminhar, né? Então, e aqui ele diz for 1 mile in a flooded creek. Bom, então nós sabemos que flooded significa alagado, né? Então deve ter alguma coisa aí, caminhar com alagado envolvendo água. Então, de cara, a gente já podia eliminar aqui o strong wind e o arid desert e também o light breeze.
e ia sobrar então aí um small river e um deep ocean. Só que a gente não consegue caminhar num deep ocean, então a alternativa que sobrava para a gente aí no caso era o small river. A questão número 24, ela traz aí para a gente uma questão de interpretação também, e ele diz assim, the author does research on, e aí ele pergunta para a gente sobre o que é a pesquisa que o autor faz. E essa resposta, ela foi dada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, a resposta tá bem aqui, ó, turma. I focus on neotropical fish species. Então, não tinha dúvida nenhuma aí que a nossa alternativa correta é a alternativa B. A questão 25 também traz uma questão de interpretação de texto, só que aí a gente tinha que dar uma olhada melhor no texto como um todo para procurar o que seriam verdadeiro ou falso em relação às afirmações que são feitas na questão. Então, ele fala assim, the text is about a leisure trip. Leisure, turma, é a mesma coisa que férias, que descanso, diversão. Bom, então, turma, vamos dar uma olhada aqui, porque ele começa dizendo Our team of Field Museum Scientists. Então, é um grupo de cientistas viajando, né? Experts on fish, plants, amphibians, mammals, and more travel to Colombia to join regional and national scientists for a month with the goal of going deep into the rainforest and documenting as much wildlife as possible. Então, aqui, na verdade, eles estão trabalhando, né? Não é uma viagem de diversão, a lazer. Depois, então, nessa aqui, a primeira alternativa é falsa. A gente já podia, então, no caso aqui, anular. Vamos ver aqui, deixa eu trocar a cor. A gente já podia aqui anular essa aqui, né? E a gente já podia anular essa aqui também. E essa aqui eu já tinha anulado. A segunda é They spent more than 20 days in Colombia. Sim, esta é verdadeira. Por quê? Porque o próprio título já traz aqui, né? What is it like to live in the jungle for a month? Então, a month são 30 dias. Então, verdade, mais de 20 dias. Então, a segunda alternativa aqui também é verdadeira. Então, a B ainda está no páreo. Their journey into the forest was hard. Então, ele fala em algum lugar aqui que sim, vamos ver, ó. Ele diz, but getting into the rainforest, it's no easy feat. Então, não é uma coisa fácil entrar, né, adentrar a floresta. Então, não foi uma coisa simples, não foi fácil. Então, a 3 aqui também é verdadeira. Então, você vê que a B, as 3 primeiras batem e a diferença vai ser as 2 últimas. Então, vamos checar aí a informação. In the forest, the author sleeps better on the ground. Ele fala on the ground, certo? Mas aqui em cima, ele fala que não, né? Ó, ele fala, you realize what a force nature is, especially during rainy season in the Amazon, ou seja, alaga tudo. E aí ele diz, that's why I prefer sleeping off the ground, dormir longe do chão e na hammock. Turma, hammock é rede. Rede é essa que a gente pendura, balança, né? Que a gente põe na sacada de casa e tira um cochilo de vez em quando. Então, ele diz que ele dormiu numa hammock. Então, na verdade, essa alternativa aqui, ela é a correta, porque diz que essa informação é falsa. Então, a gente eliminaria de cara aqui a opção B, né? E só para ter certeza, vamos dar uma olhada aqui. They documented less than 600 species of animals during the trip. Se a gente subir um pouco ali a informação, ele fala que não, né? Que foram 750 espécies de plantas e 686 de vertebrados. Então, essa informação que ele dá para a gente aqui, que foi menos de 600 espécies, ela é
ela é falsa. Então, a minha alternativa correta aqui é a alternativa D. Vamos lá, a próxima. Aqui a gente tinha um outro texto, né? E eu sempre já dando a dica para vocês, o que eu aconselho os meus alunos a fazerem quando pegam a prova. Primeiro, identifiquem todas as questões que envolvem gramática. Por quê? Porque a gramática não necessita da leitura do texto. E depois deixa aquelas questões que têm menos questões de interpretação, como esse texto gigante aí, para você fazer uma questão, né? Por último, então primeiro resolve tudo que tem bastante gramática, faz todas as de gramática, e depois as que tem mais questões de interpretação de texto, porque quando você vai lendo o texto, você já consegue matar 2 ou 3 questões de interpretação do mesmo texto e você ganha tempo, né? Então, aí aqui eles perguntam o seguinte: according to the text, which option is correct, né? Então, ele diz lá, a primeira alternativa, the Navy has a new strategic plan that will start in 2040. Não. Por quê? Porque ele já disse que o plano foi liberado ao público no dia 10 de setembro. Então, ele não vai ter início em 2040. Ele já foi liberado no dia 10 de setembro. The R&D that will be carried out is expected to have little impact. Não, ele fala aqui, ó, the R&D increases are also meant to help boost the country's defense technological industry base. Boost é dar um up, né? É aumentar, é fazer crescer, dar um reforço. Então, a B aí também não pode ser. The plan measures are restricted to activities that involve sea patrolling. Não envolve apenas o patrulhamento marítimo. Ele fala aqui que ele envolve outras coisas também, né? Então, ele diz lá, ó, paying particular attention to threats such as piracy, illegal fishing, organized crime, urban conflicts, natural resources disputes, cyber warfare, terrorism, illegal access to knowledge, the pandemics, natural disasters and environmental issues. Então, ele não está focado apenas, né, no caso aí, ao patrulhamento marítimo. AD. The plan contains a detailed calendar for the purchases and projects. Aqui ele fala, ó, turma, the document which does not describe exactly schedules. Ele não descreve, né, exatamente aí as datas. E por último, a que está correta. O plano inclui projetos que uma vez foram iniciados, mas não terminados. Então, the plan includes projects that were once started but not finished. Ele diz aqui, né? That were previously planned or initiated but not yet effectively implemented or concluded. Então, a alternativa E, no caso aí, vai ser a nossa alternativa correta. Então, mais uma questão entregue para vocês. Vamos lá. Bom, a questão 27, ela começa aí afirmando que o estudo tinha como objetivo descobrir quanto do sono em um ano poderia causar demência. E aqui ele fala o seguinte, ó. To do this, they looked at 100 older adults in their mid to late 70s and tracked them for between 4 and 5 years, tá? 4 and 5 years. Então, aí, nesse caso, não é de um ano, tá? Foram 4 or 5 years. Então, a gente já pode arriscar aqui a alternativa A e a alternativa E. Muito bem. Depois ele fala lá, people who were 70 years old were not included in the group of 100 older adults. Esta aqui, turma, é verdadeira. Por quê?
Porque aqui ele fala, ó, they looked at 100 older adults in their mid to late 70s. O que é mid to late? É uma pessoa aí entre 75 e 79 anos. Então, os de 70 não foram considerados. Então, essa é verdadeira. Então, a gente segue acompanhando aqui, já tira a alternativa D do caminho. Ficamos entre a B e a C. Less than 15% of the subjects already had some level of cognitive decline. Então, ele disse aqui que 12 mostraram sinais de problemas cognitivos em 100. Então, não é 15%, é 12%. Então, nesse caso aqui, essa alternativa, a terceira alternativa, ela é verdadeira, menos que 15%, o que faz essa aqui verdadeira, né? Essa aqui correta, e a gente já pode eliminar essa daqui. Então, olha só, essa aqui, ó, cognition tests were administered before the subject's sleep patterns were tracked. Tá nessa parte aqui, né? Então, o que ele fala? Que através do estudo, pediu que eles completassem uns testes psicológicos, e aí depois, lá embaixo, ele diz que foi feito, então, o rastreio dos padrões de sono deles. Então, primeiro, sim, eles fizeram os testes, então essa aqui é verdadeira. E para tirar a prova dos 9, the team concluded that the amount and quality of sleep are linked to cognition, que também é verdade. Então aí, turma, nesse caso aí, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Muito bem. Aí, olha só, a questão 28 era uma questão de referente. Na verdade, é uma questão meio que gramatical misturada com interpretação, porque você precisa saber aí os pronomes. No caso, foi usada aí uma oração que possui um pronome relativo, que é o which, né? E ele coloca lá, what element does the pronoun which refer to in the sentence? Interestingly, the impact of sleep during on cognitive function was similar to the effect of age, which is the greatest risk factor for developing cognitive decline. Então, qual que é o maior fator de risco no desenvolvimento do declínio cognitivo? A idade. Então, esse which aí está fazendo referência à idade. Normalmente, quando a gente fala de pronomes relativos, né? O nosso pronome, ele vai fazer referência, normalmente, tá? Na maioria das vezes, aquele substantivo que vem um pouquinho ali antes dele, tá? Então, a questão 28 aí, a nossa alternativa E também vai ser a alternativa correta. Vamos lá. A questão 29 já era uma questão que fala aí de gramática. O tópico, como sempre, artigos, é mandatório nas provas da Escola Naval. Então, eu falo para os meus alunos, voz passiva, causative form e artigos é uma coisa que todas as provas da Escola Naval apresentam para você todo ano, sem modificar. Então, olha só, ele diz, read the paragraph below and complete the sentences with a, and, the, or no article. Então, aí a gente vai ver por que cada artigo foi ou não usado para a gente poder responder aí as perguntas. Então, not everyone is cut out for traveling or being away from home. Home, pessoal, é uma palavra abstrata e ela tem o sentido de lar. Então, a gente não vai usar, por exemplo, o A, né? Então, a gente já elimina a primeira, nem o D e nem a B aqui, né? For a long period of time, por um longo período de tempo. Então, eu tenho aqui um adjetivo que se refere a um substantivo, ele tem o L aqui, então eu vou usar o A. And that's perfectly fine. As someone with a younger brother is still in high school. Então, de novo aqui, younger, eu tenho um som de consoante, é um adjetivo antes de um substantivo, eu vou colocar também o A. Então, nesse caso aqui, eu ainda tenho a alternativa A no páreo. O que vai decidir aí é o próximo item.
E aí, esse próximo item é uma pegadinha, porque eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que aprender o A e o N como som de vogal e som de consoante, porque a palavra university, ela tem som do Y, de your, yes, yellow. Então, aqui nós vamos usar o A, nós não vamos usar o N. E era aí que ele pegava você. Da mesma forma, o H, né, que é mudo, hour. Então, aqui teria que ser an hour, trazendo aí como resposta correta a alternativa C. Então, ele usou aí a pegadinha do U e do H para induzir você ao erro. Depois você deixa aqui nos comentários para a teacher se você acertou, se você errou essa questão. Eu tenho certeza que os meus alunos acertaram. Você que é meu aluno que está assistindo esse vídeo, deixa um comentário para a teacher aqui. Então, vamos lá. Depois tinha aí uma questão de reported speech, né? Onde a gente vai usar aí o say e o tell, né? E ele diz assim: Bill Greg never suspected that he would solve a 67-year-old mystery when he began digging a place for a pool. It was the middle of July when he started excavation. He found a ring and set out to locate its owner. I can't believe that took the time to find me, said Mrs. Gardner, who was 85 years old. Having already planned a trip back to the area to meet Greg, Mrs. Gardner, então, olha lá, the ring in person. Então, olha só. Esse aqui eu não posso falar said him, tá? Porque o pronome objeto, ele vai ser usado com tell. Porque you say something, você diz algo. And you tell someone something. Então, aqui também não vale, porque não pode ser told that. Teria que ser told him e said that. Então, eles estão trocados. Então, aí aqui eu tenho o correto, said that, né? E told him, como eu falei para vocês. Então, o que faz a alternativa C ser a correta? Então, é said that she wanted him, né? To give her the ring in person. Por que isso? Porque ela queria que ele desse a ela. Então, nesse caso aqui, quem está querendo? Ela. Então, o he aqui, o him, ele é um pronome objeto, sendo o objeto aí do verbo querer, tá? Então, eu não posso dizer said that she wanted he to give hers, né? Hers é um pronome possessivo, então esse hers também já não cabe aqui. Quem ficou na dúvida aqui no miolo já podia matar a questão devido aqui ao uso do pronome possessivo de forma inadequada. Então, she wanted him to give her the ring. Então, eu falo, o que você quer que eu faça? What do you want me to do, né? Então, é uma questão de reported speech, turma, mas que traz um pouquinho aí o conhecimento também daqueles padrões verbais que a gente estuda quando a gente trabalha com gerúndio e infinitivo, sendo aí a alternativa C a correta. Depois a gente tinha a questão 31, que é uma questão de voz passiva. Vocês sabem que na voz passiva a gente tem que colocar lá o verbo to be, né, no tempo verbal da frase, da oração na voz ativa, e o verbo principal na terceira coluna do particípio passado. Então, ele diz lá, drone saves missing 65-year-old climber in the Himalayas. Scottish climber Rick Allen foi salvo por, né? Então, aqui eu vou dizer was saved by. Então, esse for aqui a gente já sabe que não pode. E também ele foi salvo, ele não salvou. Então, eu de cara eu já elimino aqui 3 alternativas. After he had fallen during a solo climb of Broad Peak Mountain in the Himalayas. Alan's climbing bag, né, was spotted by a base camp worker. Foi localizada. Então, o camp worker localizou a mochila. Então, a mochila foi localizada. Então, isso aqui já eliminava a alternativa D, sobrando a correta. Mas vamos em frente, vamos ver se é isso mesmo.
Prompting, aí ele fala prompting the drone to be sent out to successfully locate him, né? Permitindo que o drone fosse enviado, alguém enviou, né? Then Rick Allen was rescued without significant injury. Então ele foi resgatado sem nenhum ferimento importante. Então, mais uma vez aí, corretamente. A questão 32, eu coloquei como tempos verbais, mas na verdade não é bem tempos verbais, é forma verbal, né? Que ele tá falando aí do modo do imperativo, e a gente sabe que quando a gente usa a forma imperativa, a gente vai usar na negativa o don't, e na afirmativa a gente vai usar o verbo no infinitivo sem o to. Então, listen to this advice. Don't ignore your toothache, joint pains, headache, or cough in your lungs, for example. Some small issues may turn into a complicated situation as you start getting old. So, make an appointment, né? Marque uma consulta com seu médico and get diagnosed, e seja diagnosticado. Então, não vou nem discutir aí que a alternativa A, no caso, é a correta. E aí, turma, conta pra mim aí como é que tá indo. Vocês estão acertando? Deixa os comentários pra teacher aqui. Vamos lá. Questão 33 também envolvia os tempos verbais. Então, ele fala, which option completes the text below correctly? Então, ele tem lá, Dr. Hung-on learning Mandarin at 75. Então, ele fala, Dr. Hao Hung-on was born, porque ele nasceu, né? Então, se ele tem 75 anos, é passado, a gente já elimina aqui, então, o presente, certo? E como Doctor é um só, a gente já tira o were, então já tem menos 3 aí de cara para a gente trabalhar. His family figured it would be better for him to learn in English than Mandarin or Cantonese. Então, a família dele chegou à conclusão, percebeu que seria melhor para ele aprender inglês do que mandarim ou cantonese. E aí, então, a gente tem aqui figured, né? E nessa outra aqui também. Então, não dá para decidir ainda qual que é a correta. Vamos ter que andar mais um pouquinho aí no texto. Aí ele fala that, ou without much knowledge of any Chinese language. Aí eles dizem que isso o deixou sem muito conhecimento, né? Porque ele aprendeu inglês, então é left. Então, no caso aqui, né, a gente já elimina essa alternativa, certo? Mas vamos para a prova dos 9. Na idade de 75, ó now aqui chamando presente. Attends the Toronto Mandarin School alongside his grandchildren, who, grandchildren é plural, né? Netos, who are learning, que estão aprendendo a língua também. Então, aí mata a nossa questão número de 33 como a alternativa B sendo a correta. 34. Quantifiers. Which option completes the text below correctly? McLaurin rule, difficult day. Então, ele tem lá, McLaurin admit they have, aí ele coloca lá, né? Enough, a lot, plenty of, enough e plenty. Então, a princípio, a gente não sabe o que é. Então, deixa quieto. Vamos para a segunda alternativa. Daniel Ricciardo and Lando Norris ended up in 14th and 15th respectively on the free practice 1 timesheets, whilst the free practice 2 brought further issues. These things happen and we'll just have to get it into tomorrow. We don't have, então aqui, turma, we don't have, tá na negativa. Eu sempre falo para os meus alunos, cara, eles vão cobrar some e N sempre na troca do N com o no. Então, aqui eu tenho a negativa do don't have, então não posso usar no, não posso usar some, não posso usar no, poderia usar N, então me sobra a D e a E como opção, porque o N caberia aqui. Então, vamos para frente. We don't have any time to waste, so we get amongst it.
We've got, olha só, challenges. Está no plural. E little é para incontável. Então, aqui no caso, só nos resta o a few. A few challenges ahead, but we'll be alright. We got enough information from Lando today to be able to pick up it tomorrow. Então, olha só, no caso aí, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Não adianta, tá, turma? Quando vocês tiverem dúvida na primeira, vai para a segunda e vai fazendo por eliminação. Você parte sempre daquilo que você tem certeza para aquilo que você não tem certeza e você vai diminuindo aí as suas possibilidades, as suas escolhas. Vamos lá, então. A 35 era uma questão de gerúndio e infinitivo, né? Então, a gente vai corrigindo aqui e vai vendo. Aging is inevitable and yet it's hard. Bom, hard é um adjetivo e a gente sabe que depois de adjetivo a gente vai usar o infinitivo com o to, então a gente já risca a A, a B e a E. Já eliminamos aqui, né, essas três alternativas, diminuindo nossas possibilidades aí para C e D. It's happening. It's hard to admit it's happening. Inside, you feel like you are 24 years old, still wanting to make, because want to do, want to go. Então, want também é um verbo que está naquela lista de verbos que pedem que o verbo que vem depois dele venha aí no infinitivo com to. Então, você já elimina e já mata a questão na segunda possibilidade aí. Então, vamos já ver se é isso mesmo. Wanting to make the most of life, maybe even more, so now that you know that are more years behind you than ahead of you. And yet, no one told your body, né, que você tá ficando velho. Então, você tem cabeça jovem, mas o corpo já tá ruim, ninguém fala isso pra ele. E aí, lá, it's not the same as it used to be, né? Então, realmente tá aqui, ó, to be. Acknowledging this can save, porque depois dos modais nós vamos usar sempre os verbos no infinitivo sem o to. Your life. You just need to change a few habits. Então, need, want, plan são verbos que a gente vai usar sempre seguidos do infinitivo com o to. E aí depois, start by é uma preposição. A gente sabe que depois de preposição nós vamos usar o verbo aí no ing. Então, asking. Então, confere aí a alternativa D correta. Bom, turma, vamos lá. A questão 36 é uma questão aí que envolve phrasal verbs, né? E aí ele tinha algumas opções aí. E phrasal verbs não tem jeito. Você tem que saber mesmo o que é o bendito do phrasal verbs e o que ele significa. Então, vamos lá. Tampa, Flá. A Lutz man is now a millionaire after nearly running out of gas and buying a scratch-off ticket at a gas station. Então, como ele está falando aí de gas station, run out of significa ficar sem, né? Catch up with é acompanhar alguém, quando você não conhece, consegue acompanhar o ritmo de alguma coisa, e look up to é quando você admira alguém. Então, não é o caso aí, então é running out of, e aí when he stopped to, se ele ficou sem gasolina, sem combustível, to fill up, né, para abastecer. Então, no caso aí, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Depois nós temos aí também o causative form, né, e ele fala assim, which is the correct option to complete the paragraph below. A gente sabe que quando a gente fala de causative form, a gente vai usar o verbo have, mais o objeto, mais o verbo principal da oração na terceira pessoa, porque ele repete um pouco aí o padrão da voz passiva, né? Então, olha lá. Age-related muscular degeneration, o AMD, is the leading cause of blindness in people over the age of 50 in the United States. It's important, é importante fazer o exame de vista. Então, assim, no português a gente fala é importante fazer, né? Mas no inglês a gente tem que dizer ter esse exame feito porque alguém vai fazer esse exame na gente, né? Então é muito importante que a gente use essa forma causativa que a gente diz. Então a ordem é to have your eyes examined. Então a alternativa A é a nossa alternativa correta na nossa questão aí de número 37.
A 38 trazia aí conjunções, né? Então, ele coloca lá, when I went to Georgetown University on October 9, 2003. Então, na verdade, aqui, né, em 9 de outubro, ele dá a data, então é when, né, quando. To interview Dr. James Alaris, I have to admit that I was nervous. E aí, although I had met him previously, embora eu tivesse encontrado previamente numa convenção internacional, I was sure that he wouldn't remember me. Eu tinha certeza que ele não ia se lembrar de mim. Então, aí, a combinação perfeita é o when e o although. As conjunções também, turma, a gente tem que pensar bastante no seguinte, olha só. O despite aqui não poderia ser, tá? Porque depois de despite, a gente tem que usar ou um verbo com gerúndio, ou então a gente tem que usar um substantivo, né? O besides, aqui até poderia, mas aqui não é o while, porque não é enquanto, eu tenho uma data fixa, então não é uma coisa aí em andamento, né? Aqui o therefore é por isso, ele está justificando. Não, eu não estou justificando, eu estou falando embora, né? Então, por uma questão de significado, não cabe aí o therefore. E a mesma coisa aqui no before, porque eu estou dizendo a data. Então, a alternativa D é a alternativa que corretamente completa aí o meu texto. Aqui uma questãozinha bem básica, né, de tag question. A gente vai trabalhar aí, you had a dog when you were a kid. Então, a gente sabe que o tag question ele funciona como uma pilha. Quando aqui eu tenho afirmativa, no tag question eu vou ter a negativa, né? Então, aqui é positivo, né? A teacher tá riscando tudo hoje. E aqui negativo. Então, o had aqui, turma, não é auxiliar de past perfect. Então, ele vai funcionar como um verbo regular normal, que está no passado, então meu auxiliar tem que ser o did na negativa, didn't you, alternativa C. Conta para mim também se você acertou essa. Então, vamos lá. E a questão 40 era uma questão que envolvia aí o uso dos auxiliares, né? Então, ele dizia assim, I wanted to have an animal, Rick said futilely and gestured empty-handed. So do I, né? Então, I want é eu quero. Então, eu tenho aí o verbo no presente, na afirmativa. Então, na hora que eu vou fazer aí, eu vou dizer que eu tenho que usar o meu auxiliar. Então, a gente já elimina o did, porque é passado e lá é presente. E a gente não vai usar o have, porque o meu verbo está no presente simples, não está no present perfect. Então, automaticamente me sobra aí a alternativa do so, do I. A gente sabe também que quando eu concordo com alguma coisa na afirmativa, não posso usar o nor, né? O nor a gente vai usar quando eu quero dizer nem eu. No caso aí, é eu também. Bom, turma, espero que você tenha tido sucesso na prova, né? Que você tenha gostado aí da nossa revisão comentada. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? Me segue aqui no canal. E eu também tenho um Instagram, que é o eu vou escrever ele aqui para vocês, @teachermag, cheio de dicas para quem quiser aí, no caso, @teachermag, para quem quiser mais dicas aí, no caso, sobre provas militares. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!